E hoje vamos fazer um outro olhar sobre o caminho da integridade, em Mateus capítulo 13, apenas o versículo 33. Jesus está contando diversas histórias, diversas parábolas. E essa é uma delas, bem curtinha, diz assim. Ele contou mais uma história. O reino de Deus é como o fermento, que uma mulher põe na massa para fazer muitos pães e fica esperando a massa crescer. Vou convidar você a abaixar sua cabeça e fechar os teus olhos mais um instante. Senhor, nós colocamos o nosso coração nas tuas mãos. Depois de expressarmos o nosso amor a ti através da música, através das nossas contribuições financeiras, através de diversas expressões e de silêncios, nós agora pedimos que o teu Espírito nos auxilie nessa proposta de fazermos uma viagem interna, de vasculharmos algumas áreas da nossa vida que há muito nós não mexemos, porque isso é integridade, é o nosso ser inteiro, aberto, nu diante de ti e diante de nós mesmos. Que seja assim essa noite, e queremos fazer isso com paz, sabendo que os teus olhos estão aqui sobre nós, e eles são olhos de amor e olhos de paz. Que cada vida, que cada coração aqui hoje se sinta absolutamente tranquilo, de olhar para dentro de si e saber que de mãos dadas com o Senhor nós podemos trilhar um bonito caminho de transformação de vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós somos o acúmulo de muitos ensinamentos. Poderíamos até dizer que nós somos reféns de muitos ensinamentos. Porque se nos ensinaram equivocadamente, nós somos hoje refém de ideias tortas, de ideias mal pensadas. Mas todos nós somos assim, porque fomos criados por outros seres humanos, que como nós, às vezes com a melhor das intenções, também cometeram erros com nós, com a gente. Nós não somos uma página em branco. Nós nascemos e depois que você nasceu, ideias começaram a ser colocadas dentro de você. Quem te educou? Teu pai, tua mãe, teus avós, teus tios. Se você frequentou a igreja, os pastores, os professores da escola dominical, os professores da escola, todas as pessoas foram colocando ideias dentro de nós. E essas ideias foram nos fazendo quem nós somos hoje. E antes de começar a ficar chateado com quem colocou ideias dentro de você, se sentindo injustiçado, lembra que você está fazendo o mesmo. Se você é pai e mãe, você também está imprimindo ideias no coração dos teus filhos. Se você é professor, você está fazendo isso. E nós fazemos com a melhor das intenções. Apresentamos ideias para que as pessoas vivam melhor. Apresentamos ideias para que os nossos filhos, para que a próxima geração tenham uma vida bonita, uma vida com significado. E nós chegamos na nossa vida adulta, naquela fase que pelo menos em tese nós assumimos o comando da nossa história, e não necessariamente gostamos daquilo que colocaram em nós. Quando você assume a vida, que agora não é mais teus pais, teus responsáveis por você que estão tomando decisões, fazendo escolhas religiosas, políticas, se comportando diante da vida, agora é você. Você olha para trás e vê que colocaram alguns muros dentro de você e talvez você não consiga pensar de uma maneira diferente. Por quê? Porque esses muros bloqueiam a tua visão. E aí então você olha para quem você é e pode ser que você não goste de algumas coisas que estão aí dentro. Como já bem cantou o Lulu Santos, quando ele cantou assim, sei lá, tem dias que a gente olha para si e se pergunta se é mesmo isso aí
que a gente achou que ia ser quando a gente crescer. E nossa história de repente ficou alguma coisa que alguém inventou e a gente não se reconhece ali, no oposto de um déjà vu. Sabe, quando você vira a vida adulta, olha para dentro de você e diz, mas quem que fez isso? Essas ideias que estão dentro de mim, elas são o quê? São fruto do quê? Se você já pensou isso, ou teve uma crise mais ou menos parecida com essa, bem-vindo a um grupo muito grande da humanidade, das pessoas que têm coragem de questionar como que elas vivem. Bem-vindo a um grupo de pessoas que não está permitindo que a vida fique à deriva e que ela corra do jeito que ela achar melhor. Essas crises de quem sou eu? Será que é assim? Será que esse é o caminho? É a crise das pessoas que decidiram assumir posturas na vida, que decidiram que a vida não ia correr no samba do Zeca, né? Deixa a vida me levar. Não, a vida não vai me levar. Eu é que vou levar minha vida. Eu é que vou ditar os rumos, ou pelo menos eu vou tentar ditar os rumos da minha vida e do meu futuro. Quem faz isso com sinceridade, quem olha para dentro de si com sinceridade, com certeza ficará insatisfeito com algumas coisas. Se sentirá desconfortável com algumas ideias, com alguns formatos do coração. Quem olha muito para dentro de si, que faz essas comparações de como eu era e como eu estou, vai ficar incomodado sim com algumas das metamorfoses que nós vivenciamos. E por causa dessas mudanças, por causa dessa dinâmica da vida, vida não é um tédio, a vida é dinâmica. A gente pode até achar que ela é tediosa, mas a gente muda muito, nós passamos por diversos processos. Você não é a mesma pessoa de 5 anos atrás, você mudou muito, social, ideologicamente, no formato, né? O nosso shape muda, não sei porquê, mas ele muda. E a gente muda. E pode ser que ao olhar as mudanças você diz, eu não gostei. E nós ficamos incomodados. Por causa desses incômodos, por causa dessas mudanças, Jesus contou histórias. Porque o reino de Deus não é um lugar aonde nós vamos, mas uma maneira como nós vivemos. Jesus nos apresentou parábolas. Apresentou histórias para quê? Para você ler histórias e permitir que essas histórias leiam as tuas mudanças. Jesus nos contou histórias para quê? Para você questionar a tua história. Você lê as histórias que Ele contou e ao terminar de ler as histórias, essas histórias vão colocar você como que de frente de um espelho. Onde você vai poder ler o teu coração. Onde você vai ficar de frente com essas mudanças. Você vai ficar de frente com as tuas tradições. Você vai ficar de frente com aquilo que foi ensinado, com as ideias, boas ou ruins, com os valores certos ou errados, mas os que te trouxeram até aqui. E antes, um pouquinho antes do texto que nós lemos, o próprio Jesus explica o porquê que ele usa parábolas para apresentar o reino. Por que ele usa parábolas para apresentar um caminho? Por que ele usou de histórias para mexer com o nosso coração? E os discípulos, Mateus 13:10 diz assim, os discípulos perguntaram, por que contar histórias? E ele respondeu, vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus, conhecem as suas verdades, mas nem todos tiveram esse privilégio. Quando alguém tem o coração preparado, a compreensão é real. Mas se não houver receptividade no coração, logo desaparece. Por isso eu conto histórias. Meu objetivo é criar disposição, levar o povo a receber a mensagem. Por que histórias? Para criar uma disposição dentro de você. Uma disposição do quê? De você pensar o quanto dessa mensagem que já está dentro de você, o quanto dessa mensagem gera, é o motor das tuas motivações e da tua vida. Então escutamos histórias para que possamos escutar a nossa história. E como já falei muitas vezes aqui, olhar para o nosso coração não é tarefa fácil. Não é muito excitante. Por quê?
Porque nós podemos nos deparar com insatisfação. E insatisfação é algo que nós não queremos. Será que nós não deveríamos querer insatisfação? Será que isso não é uma boa coisa? Será que ao ler uma parábola de Jesus você ficar insatisfeito não é uma boa coisa? Por que digo isso? Porque dependendo da maneira como você está, a única postura que vai mudar a tua vida é a insatisfação. Dependendo da maneira como você está trilhando os teus caminhos, a única esperança é você ficar insatisfeito. Porque as pessoas satisfeitas não mudam de rota. As pessoas satisfeitas, elas continuam exatamente no mesmo lugar. Para que mudar? Para que sair desse caminho se ele me satisfaz? Não, a insatisfação é um presente. Usando a nossa linguagem religiosa, a insatisfação é uma bênção. Porque ela pode ser o começo da novidade. Ela pode ser o começo da integridade. Porque você tem posturas, falas, caminhos extremamente doloridos, que produzem dor nos outros, que afastam as pessoas de você. E você está satisfeito com isso? Você está condenado a continuar preso nessa dor sua e provocando dor nos outros. O que pode te mudar? É você olhar para dentro de você e dizer a insatisfação. Senhor, eu quero ficar insatisfeito. Cortella diz que o animal satisfeito dorme, não faz mais nada. E eu brinco muito com as pessoas que estou satisfeito, é aquela frase que a gente diz quando vai comer na casa de alguém que a gente não tem muita liberdade, e você já encheu o pandu que você não aguenta mais, ao invés de falar assim, você quer mais? Não, estou cheio. O que é que você diz? Eu estou satisfeito. Então quando você falar que você está muito satisfeito, de alguma maneira cuidado, porque você pode estar dizendo da tua vida, você está cheio. Não fique cheio da vida, fique insatisfeito, entre em outros caminhos, abrace outras ideias, e por isso Jesus contou histórias, para em alguns casos gerar insatisfação, pois a insatisfação pode ser o começo da minha trilha num caminho de integridade. A insatisfação pode gerar mudança, e mudança é bom. É bom. Aliás, mudança existe, como já falei, você está mudando. A questão não é se você vai mudar ou não, a questão é qual é a qualidade das mudanças que você está vivendo. A questão não é se você vai passar por mudanças, a questão é para onde as tuas mudanças vão te levar. A questão é que tipo de pessoa você vai se tornar com as mudanças que você está vivendo. Então Jesus convida a ações que podem gerar boas mudanças. E faz isso através dessa parábola que nós lemos com uma metáfora. Jesus apresenta o reino de Deus com metáforas. E repito, e vou repetir isso durante todo esse mês. Jesus explica o reino através de metáforas. Para explicar uma outra coisa, que o reino de Deus não é um lugar para onde você vai. O reino de Deus é uma maneira como você vive, aonde você está. O reino de Deus não é um deslocamento geográfico. O reino de Deus é uma absorção de valores que mudam quem eu sou, aonde eu estou. Você pode até mudar de lugar, sim. Mas o reino de Deus, ele não é lá. O reino de Deus está entre vós. Porque ele não é um lugar. Ele é uma maneira como se vai aos lugares que você quer ir. O reino de Deus não é um pedaço de terra onde a gente chega lá e diz, eis aqui o reino de Deus. Não, o reino de Deus ele pode ser a tua casa, porque o reino de Deus está entre vós. Então, não é para onde eu vou, é como eu vou. Entende? O reino de Deus não é para onde você vai, o reino de Deus é como você está indo. O reino de Deus não tem a ver com você chegar em um determinado lugar. Não, o reino de Deus é como você vai chegar nesse determinado lugar. Porque a ideia qual é? Inserir valores que mudem comportamentos. O caminho da integridade não é um caminho fácil. Não é. Mas ele é um caminho simples.
no sentido de que é possível a todos nós. E Jesus deixa isso absolutamente claro nas suas parábolas. As parábolas de Jesus, quando ele explica o reino, ele não usa das metáforas de castelos, de ouro, de riqueza, de poder, de status. Não, as parábolas de Jesus, ele fala de peixe, pescador, um filho que vai embora, semente que caiu no meio do caminho, uma moeda perdida e uma pessoa que está fazendo pão. Olha o que é o reino de Deus. Qual que é a beleza disso tudo? É que Jesus está dizendo: o reino de Deus não é para aqueles que chegam lá. O reino de Deus, ele é universal, ele é para todos, ele é acessível a todos, não tem eleitos nem escolhidos, é para todos. É simples como fazer um pão, todos podem fazer. Você não precisa ter uma indústria, não. Basta uma pia, farinha, ovo, leite e fermento. Você faz pão. Esse é o reino de Deus. É com ingredientes simples. Fácil? Não. Não, porque a vida não é fácil. Mas é simples. É um convite para dizer o seguinte: você está dentro. Você pode fazer parte. Você pode entrar nesse caminho de transformação. Você pode viver uma vida íntegra, porque é para todos. E aqui Jesus faz então a metáfora de uma pessoa, que o reino de Deus é o quê? É como uma pessoa que está fazendo pão, e insere o fermento na massa, até aquela massa ser transformada. É uma parábola de mudanças, é uma parábola de transformação. Imagina só a simplicidade da cena. Porque quando a gente fala reino de Deus, o que é a primeira coisa que reino liga? Castelo, princesa, príncipe, rei. E Jesus não, o reino de Deus é como uma pessoa que está numa casa, tem uma pia suja de farinha, tem casca de ovo no canto, tem um potinho de leite lá e caiu um pouco de leite no chão, a farinha voou. E essa pessoa trabalha, ela produz o quê? Ela produz algo que mata a fome. Esse é o reino de Deus. Seja bem-vindo. Esse é o reino de Deus. Não precisa de diamante, não precisa de anel chique, não precisa de roupa cara. Não, porque ele é como uma pessoa que se mexe e insere ideias que transforma comportamentos. Esse é o reino de Deus. Quem que pode fazer isso? Todos nós. Ou seja, é uma parábola de mudança, sim, mas é uma parábola de inclusão, para dizer que é todos. Todo mundo aqui pode fazer um pão. Pode ser que no começo fique horrível, mas uma hora a gente acerta. Por quê? Porque pode tentar de novo, porque o reino não é uma tentativa, o reino é para a vida toda. Bom, o primeiro pão ficou horrível. Ah, que bom, você tentou? Você tentou? Que bom, pelo menos você já tentou. Saiu desse marasmo de reclamar da fome, fez alguma coisa para saciar. Tá bom, já é o começo, já é um primeiro passo. Então Jesus ensina que o reino são valores que você insere. Porque o fermento só faz função, só solta a sua química se ele for inserido. Só faz alguma diferença se ele entrar em contato com a massa. Se você deixar um potinho de fermento em cima da mesa, no potinho é fermento, não faz nada, acho que uma hora estraga. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: você tem uma vida, sim, e eu estou apresentando para você a vida no reino. É um outro tipo de viver, tem outro tipo de postura. Então ele está chamando as pessoas para um caminho de integridade, mas que é um caminho que tem uma dinâmica. Tem posturas que precisam ser assumidas. Existem práticas que precisam ser, sim, abandonadas. Não é um reino que vale tudo, não. Há uma dinâmica. E há uma coisa muito importante. Vai muito além de um saber teórico. Vai muito além da quantidade de versículos que você decorou na classe Cordeirinhos de Cristo. Vai muito além da sua afinação musical na hora do louvor. Vai muito além da sua capacidade de oratória.
vai muito além da sua capacidade de argumentar e ganhar as discussões que você entra. Não, o reino de Deus não é uma espiritualidade plástica, onde você falar bem resolve, onde você argumentar bem resolve. Não, essa espiritualidade, ela é visual, ela é importante, é claro, se você falar bem, que bom. Agora ela é visual, e Jesus está indo além. Existe um movimento de inserir aquilo que você sabe naquilo que você faz. Existe alguma coisa que tem a ver com, você sabe tudo isso teoricamente? Sim. Agora pega isso que você diz saber e coloca isso na prática do teu dia a dia, porque o reino só faz sentido quando ele é inserido nas práticas da tua vida. Senão nós somos simplesmente pessoas que sabemos algumas coisas de cor e a gente fica repetindo isso e viramos nada mais, nada menos do que papagaios teológicos. E ficamos a vida inteira repetindo. Mas e você? Que hora que você vai inserir os valores de fato na sua prática, no teu dia a dia, para de fato ele alterar, para o reino soltar propriedades químicas dentro de você, e sim, aí você entra num caminho de integridade. Semana passada eu falei que o medo rouba a nossa integridade. Essa espiritualidade visual também. Porque ela satisfaz a aparência e a gente não cuida do interior. E satisfazer a aparência e não cuidar do interior foi um dos itens que Jesus mais pegou pesado. Jesus sentou para jantar com um ladrão, conversou com prostituta, de boa. Agora, quando ele deu de cara com gente falsa, ele virou a mesa. Que era gente que tinha uma espiritualidade teórica. Não tinha vida. Não tinha comportamento dentro de casa. Era bom aqui, ó. Bom aqui. Fala bem. O cara lá fala bem, fala. E o outro lá, cara, ele conhece muito, dá aula de teologia. E os filhos dele, o que falam dele? O que o borracheiro fala dele? O que a moça que trabalha na casa dele tem a dizer sobre a espiritualidade dele? Porque a integridade é revelada nessas coisas. Não é a quantidade de coisas que eu sei, porque o reino não é aquilo que eu sei, o reino é aquilo que eu sou. História da criança que um dia chegou em casa, filho do pastor, né? Chegou na igreja com a mochilinha, cobertor, travesseiro. Falou, o que é isso? Ele falou, não, vou morar aqui, o papai é muito legal aqui, lá em casa é insuportável. Espiritualidade do púlpito. Que a gente cospe regra na cabeça de todo mundo, mas não vive nada daquilo. Essa foi a grande acusação de Jesus. Na prática, né, dando nome aos bois, é a hipocrisia. Religião é boa de gerar gente hipócrita. Hipocrisia é essa arte medonha de exigir dos outros o que você não faz. Isso é o hipócrita. Ou é aquele que condena publicamente o outro, mas aquilo que ele condena publicamente, ele faz secretamente. Jesus pegou pesado demais com gente assim, os chamou de sepulcros caiados, limpos e branquinhos por fora e podres por dentro. Porque eles tinham um discurso de reino, mas não inseriram o reino na prática da vida. Isso faz de nós sepulcros caiados. Aparentemente uma saúde e uma integridade incrível, mas uma vida interna carcomida por hipocrisias e outras que nós poderíamos citar com o mesmo grau de crueldade com os outros e de capacidade é um suicídio a longo prazo. Talvez a gente poderia brincar que Jesus denunciou que há uma espiritualidade que é como farinha. Porque o Anselm Grün diz que a farinha é aquilo que escapa entre os dedos. Né? Tenta segurar a farinha.
diante do vento. Ela vai embora. Pois é, existe um jeito de viver que é como a farinha. Ela escapa, ela vai embora e a vida perde sentido. Nós podemos comparar a metáfora como essas fases da vida em que a gente deixa a vida à deriva. Vamos viver como, deixa levar. Mas para onde você quer levar a tua vida? Não tenho tempo para isso não. Para onde for, foi. Boa. Inserir o fermento é uma maneira metafórica de Jesus dizer o seguinte: coloque as suas decisões para conversar com os valores do reino e ver o que é que acontece. Inserir fermento na farinha é de fazer isso. Sabe essas decisões que você quer muito tomar? Sabe esses desejos do seu coração? Coloque-os para conversar com os valores do reino de Deus, com aquilo que você acredita, porque de repente você está dizendo que acredita numa coisa, mas a sua prática de vida está completamente diferente. E Jesus está dizendo, o reino de Deus é como uma pessoa que coloca os desejos e os valores para conversar, porque não necessariamente que eles estão sempre juntos. Aí você vai pensar assim, nem pensar que eu faço isso. Então, se esse é a tua primeira reação, é você quem precisa muito inserir fermento naquilo que você está pensando. Inserir valores nos teus desejos. Inserir as ideias do reino naquilo que você quer para os próximos anos da sua vida. Então, nessa parábola, Jesus condena? De jeito nenhum. Jesus convida. Jesus coloca o dedo na cara? De forma alguma. Jesus estimula o quê? Para que você não deixe a vida escorrer e que você tenha uma espiritualidade plástica. Que por fora está tudo bem e por dentro está tudo completamente estragado. Ele não diz que você é obrigado a inserir ideias, ele diz que você pode e deseja que você o faça. Porque esse é o reino de Deus. E se eu não fizer, tudo bem, ninguém é obrigado a viver o reino de Deus. Ele é um convite, ele é uma proposta, não é um peso nem uma obrigação. Nossa vida pode ser assim, sem conteúdo e levada pelo vento, sem consistência interna, e os nossos argumentos caem por terra rapidinho. Mas a gente pode agregar um valor dentro de nós e mudar a nossa maneira de viver. Então eu acredito em mudanças? Sim. Acredito, senão eu nem poderia estar aqui hoje à noite falando para vocês. E eu não poderia ser pastor. Acredito muito em mudanças, muito mesmo. Aí você me pergunta de que tipo? De que grau? Olha, acho que eu sou bem radical, eu acredito que você pode mudar tudo na tua vida. Você acredita que eu posso mudar o meu caráter? Sim, acredito. Acredito mesmo. Eu faço essa pergunta porque eu já ouvi ela muitas vezes. Vili, você acha que eu posso mudar o meu caráter? Sim. E eu sei que essa pergunta vem sempre, todas as perguntas sempre vêm com um histórico, óbvio, por trás delas. Mas ela vem sempre embasada por alguma situação difícil, por um marido muito bruto, por uma criança que é muito birrenta, por uma pessoa que é muito calada ou por uma outra que é muito nervosa. Sim, acredito porque eu creio que caráter não tem nada a ver com o teu DNA. Teu caráter tem a ver com o meio que você cresceu e que você vive hoje. Eu não só sou responsável em formar o meu caráter, mas como comecei falando, também estou formando os dos meus filhos. Só não misture temperamento com caráter. São duas coisas absolutamente diferentes. Uma pessoa nervosa, esquentada, o famoso pavio curto, manja? Aqui não tem nenhum hoje à noite, que aqui é tudo gente boa. O pessoal da manhã que veio tinha pavio curto. Provavelmente essa pessoa vai passar a vida sendo um pavio curto, sim, nervoso, estressado, que briga o tempo todo. Porque é o temperamento, é o tempero dela. Ela é assim. E o caráter? O caráter é uma formação. São valores que você adquire no decorrer da tua vida. Sendo assim, eu acredito que você constrói o teu caráter e o teu caráter administra o teu temperamento.
Você adquire ideias e essas ideias constroem o teu caráter. E o teu caráter vai sim dirigir, coordenar, presidir o teu temperamento. Porque passar a vida se escondendo atrás do nervosismo hereditário é farinha. É uma maneira de não entrar num processo de integridade e mudança, é desculpa furada. E a gente é bom, palavras ao vento. Não, mas é porque minha família é assim. É a vida sendo escapada por entre os dedos e você arranjando desculpas. Para quê? Para não entrar num processo de mudança. Quando isso acontece, a mentira, a falsidade e tantas outras coisas pejorativas tomam conta da gente e a integridade vira piada. Quando Jesus diz que o reino de Deus, ele altera conteúdos, eu entendo que ele está dizendo que insira ideias no teu temperamento, insira ideias, construa um caráter. A farinha está lá, tá, mas ela recebeu um valor ali, foi agregado um valor que alterou o estado daquela massa. O reino de Deus é isso. Aquela pessoa era desse jeito, era, mas ela inseriu ideias de maneira tal que hoje aquela pessoa tal, ela continua lá dentro, mas ela continua administrada por valores que deram à vida dela um novo significado e um novo sentido. Isso é integridade. E começa com a pessoa admitindo: pô, eu tenho um pavio extremamente curto, eu preciso mudar isso. Ninguém deveria passar a vida se escondendo atrás de desculpas familiares ou qualquer outro tipo de desculpa. Porque senão a vida vai passar e você vai dizer: não, mas eu sou muito consumista assim porque eu fui criado numa casa assim. Você gosta? Não. Então você vai se tornar refém disso. Não, eu sou assim muito, eu falo demais porque não sei o que lá. Não, eu falo de menos porque não sei o que lá. Eu sou muito bruto por causa disso. Não, mas eu sou... E a vida passa. E a vida passa e ela é como a farinha, que vai escapando entre os dedos e no final da vida o que é que você tem? Reclamações dos conteúdos que fizeram de você quem você é. Sim, chega uma hora que eu tenho que pensar em tudo aquilo que colocaram dentro de mim. Esse sou eu, e agora o que é que eu quero? Porque agora eu sou o dono do meu nariz e eu vou inserir novas ideias e novos conteúdos. O fermento agora está na minha mão, o que eu faço com ele? Deixo em cima da pia ou coloco na massa? É Jesus falando: não, o conteúdo, o saber, vocês já têm, está aí. Agora a questão é o que é que você vai fazer com isso? Qual é a tua postura? Qual é o próximo passo? O primeiro passo você está dando, está vindo aqui, está ouvindo, a gente lê, a gente estuda, a gente canta, a gente faz reflexões, a gente questiona a nossa vida, a gente marca aconselhamento com os pastores e a gente conversa de novo e a gente vai, tá, e agora? O que você vai fazer com isso? E você pode me dizer assim: Vili, vai dar trabalho? Vai demais. Vai dar muito trabalho, mas também vai dar sentido. Ou, Vili, vai dar trabalho? Vai, mas vai matar a tua fome. Porque fazer pão dá trabalho. Porque fazer comida dá trabalho. Mas também dá felicidade. A gente cansa, mas a gente também desfruta. Trabalho vai dar viver, porque viver dá trabalho. A questão é o que é que eu quero fazer, qual que eu quero que seja o fruto desse trabalho. Jesus, através de fermento, farinha, Ele está dizendo para a gente o seguinte: a vida, sim, você tem muitos conteúdos dentro de você e nenhum deles precisa dirigir a tua vida. Porque você pode inserir outras ideias e essas ideias vão alterar as propriedades existenciais do teu coração. Amém.